E aí galera, estamos aqui mais uma vez para nossa próxima aula. Desta vez, agora iremos falar sobre salto, os diferentes tipos de saltos no atletismo, certo? Então, para começar, nós vamos falar um pouco sobre o salto em distância, certo? O salto em distância, ele é realizado em uma caixa de areia e existem algumas regras básicas que nós vamos tratar aqui. É interessante que vocês entendam que existe uma certa distância onde o atleta ele tem que percorrer até realizar o salto, que é a corrida de aproximação. Então, no salto em distância, o atleta ele vai saltar e ele corre para se aproximar de uma tábua de impulsão, certo? Essa tábua de impulsão, vocês vão ver aqui, ela é bem interessante porque quando são provas onde os profissionais estão competindo, Olimpíada, Mundial, essa tábua ela tem, no final dela, ela tem uma listrazinha que normalmente é vermelha, mas pode ser de outra cor, que serve justamente para marcar a pisada se o atleta pisar fora da área indicada da tábua. E esse material é facilmente encontrado, a gente poderia até realmente utilizar isso aí em uma prova sem ser de nível profissional, que é a plasticina ou a própria massa de modelar que existe em casas de materiais escolares, que a gente pode comprar, que a gente usa para fazer a modelagem. Então essa massinha de modelar ela serve justamente para saber o momento que o atleta ele queima. No caso, na linguagem do atletismo, é queimar o salto, certo? Então fica mais fácil para que o árbitro ele possa validar ou invalidar o salto. As regras básicas do salto em distância é o seguinte: o atleta ele queimará o salto caso ele pise fora da zona permitida nessa tábua. O atleta, ao realizar o salto, se ele cai na areia, o que vai valer é a última marca que o atleta deixou na areia. Essas são regras básicas. Então, para que isso não aconteça, muitas vezes o atleta iniciante ele não sabe a regra, por exemplo, e ele pode voltar andando por dentro da caixa de areia, o que vai zerar seu salto, vai queimar, porque não vai valer. Então, sempre é indicado quando você realiza o salto, você continuar indo à frente para não marcar anteriormente. Então, nós temos no salto em distância 4 fases, que são a fase de aproximação, que é a corrida de aproximação, a decolagem, o voo e a aterrissagem. O atleta, ao correr, quando ele pisa nessa tábua de impulsão, o juiz, o árbitro da competição, ele vai olhar se o atleta queimou ou não. Caso o atleta ele queime o salto, o árbitro irá levantar uma bandeirinha vermelha. Caso o salto seja válido, ele vai levantar uma bandeirazinha branca. Então aqui são algumas características simples sobre o salto em distância, certo? Agora que vocês vão ver uma imagem de um atleta realizando o salto em distância e toda a sua desenvoltura. O segundo salto que nós vamos abordar é o salto triplo. Como o próprio nome já fala, salto triplo, onde o atleta realizará 3 saltos. Mas é importante a gente lembrar que a corrida por si só, ela já é uma combinação de vários saltos sucessivos. A gente pode ver lá na corrida que a marcha atlética, ela não pode haver a fase aérea dos 2 pés no ar, porque vai se caracterizar um salto, vai tirar e na marcha atlética o atleta tem que estar com pelo menos um pé o tempo todo tocando o solo. Então ele só pode levantar o pé de trás quando o da frente estiver tocando no chão. Aqui no salto triplo, o atleta ele vai ter as mesmas regras do salto em distância.
o atleta ele vai ter a corrida de aproximação até a tábua de impulsão. Essa tábua vai ter a mesma plasticina lá, que é a massinha de modelar. O atleta ele não vai poder voltar andando, porque o que vai contar de fato para a medida do salto, é interessante lembrar isso aqui, a questão da medida do salto, que eu até pulei lá na parte do salto, que a medida ela é feita da parte final da tábua até a primeira marca do atleta. Então, aquela marcazinha mais próxima da tábua é a que vai ser contabilizada para o salto. Então, no salto triplo vão ser essas mesmas regras. A questão do salto queimado, o árbitro ele também vai levantar a bandeira vermelha para o salto queimado e branca para o salto válido. E nós temos aqui uma questão bem particular no salto triplo, que é uma regra específica para o salto triplo, que vale a pena a gente prestar bastante atenção, porque muita gente até às vezes nem sabe. Vocês vão ver aqui atrás passando o momento do salto, e vocês vão ver como é interessante, onde o atleta que realiza o salto triplo, ele realiza 3 saltos. Ele corre até a tábua de impulsão. Vamos supor que o atleta ele vai dar o primeiro salto com a perna direita. Então ele pisa com o pé direito, e o segundo salto ainda é com o pé direito, para depois pisar com o pé esquerdo e saltar. Se for um atleta que queira dar o primeiro salto com o pé esquerdo, então vai ser: corre até a tábua de impulsão, pisa com o pé esquerdo de novo, pé direito e salta na areia. Muito interessante a gente prestar atenção nisso. E vulgarmente no salto triplo nós chamamos isso de patada, que é quando o atleta ele pisa com o pé, depois pisa com o mesmo pé. É tipo uma patada que ele dá no chão. E isso, quando a gente está estudando, a gente vê essa questão biomecânica, e isso é muito agressivo para o atleta. Muitos especialistas eles costumam dizer que o salto triplo é a prova mais desgastante em um atleta. Exige muito do corpo, porque quando ele realiza essa patada, o impacto dele no chão é muito forte. Como se um atleta de 60 quilos estivesse saltando e pisando, e esse impacto fosse de aproximadamente 400, 500 quilos. Então é muito agressivo ao corpo. E um dado bem interessante aqui, que é sobre a questão de recordes. Os recordes, eles têm primeiro que avaliar a questão do vento. Por quê? Se o vento ele for superior a 2 metros por segundo, a favor do atleta, esse salto não vai contar como recorde, certo? Então isso aqui são para provas, obviamente, de nível profissional. Então a gente que é da área escolar, a gente não leva, lógico, isso em consideração. O importante é a gente trabalhar a questão da biomecânica correta, da forma técnica correta para os nossos alunos, que é isso que a gente deve prezar. Salto em altura. Eu acho, particularmente, um dos saltos mais belos. Acho muito bacana a questão biomecânica do salto. É muito plástico, é muito bacana mesmo. O objetivo do salto ele é simples. Nós temos um colchão, 2 traves ou hastes e um sarrafo, que pode ser feito de cano PVC, pode ser feito com plástico. Então isso aqui para a área escolar, né? Adaptando, que é chamado de sarrafo. E o objetivo é o atleta saltar sobre esse sarrafo. Então, no início, vocês vão ver, é muito interessante a evolução. No início aqui a gente pode ver um atleta realizando o salto estilo tesoura, que foi justamente aí que iniciou a questão do salto. Ele começou a ser um salto estilo tesoura. Aí em 1893 o irlandês Michael Silney criou uma variante, que é o rolo para o interior, que na realidade é o salto em altura ventral, nós vamos ver aqui, que é com o ventre passando próximo ao sarrafo. Mas a grande plasticidade, digamos assim, da questão do salto em altura veio em 1968. Onde surge a última inovação até agora
se tem outra eu desconheço, que foi criada por Richard Fosbury. Ele é um atleta americano e ele criou esse estilo que hoje nós chamamos de Fosbury Flop, que é onde o atleta ele salta e ele faz um movimento de costas sobre o sarrafo, como nós vamos ver aqui, e ele é realmente muito plástico. E foi através desse salto que ele conseguiu uma vitória olímpica. Então as regras do salto ela é simples. O atleta ele vai correr em direção ao sarrafo, certo? Ele não pode derrubar o sarrafo. Ele pode tocar no sarrafo, o sarrafo pode balançar, porém não pode cair. Então é uma das regras principais do salto em altura. Outra coisa muito comum quando o atleta ele não sabe a regra é porque ele quer pular e realizar o salto pulando com os dois pés ao mesmo tempo e não pode. É uma questão de regra. Então ele tem que usar apenas um pé para o impulso. E nós temos grandes atletas, certo? No salto em altura, mas mais à frente nós vamos ver um dos saltos mais importantes da história do atletismo recentemente para o Brasil, que é o salto em altura com vara, que foi realizado por um atleta brasileiro na Olimpíada do Rio e ele conseguiu a medalha olímpica. O salto em altura com vara, o objetivo dele é justamente ultrapassar o próprio sarrafo, só que dessa vez utilizando uma vara, que antigamente era utilizada varas de bambu. Atualmente o mais usado é a fibra de carbono e resina epóxi na parte exterior da vara. No meio o material é de fibra de carbono e na parte mais interna da vara é a fibra de vidro. Então hoje em dia essa vara ela é muito mais leve do que era antigamente, uma resistência muito boa e flexível. Então esses materiais deram uma melhor estrutura para os atletas. Vamos supor que antigamente uma vara dessa poderia chegar a pesar quase 5 quilos. Já hoje nós vemos aqui uma vara vai pesar 2 quilos. Então assim é uma diferença extremamente exorbitante. Então as regras nós temos o seguinte: medidas. O comprimento dessa vara é de aproximadamente 4,6 metros e pesa 2 kg. O colchão ele mede de comprimento 6,9 metros por 5 de largura e 80 centímetros de altura. Infelizmente nós não trabalhamos na escola com esse salto triplo. Também é o único que a gente não trabalha, porque o salto em distância nós trabalhamos, o salto triplo trabalhamos e o salto em altura. Porque o material ele se torna inviável. Nós, se formos pesquisar aqui um material desse para um salto em altura com vara, precisaria de mais ou menos uns 75 mil reais, coisa que é longe da nossa realidade. Mas, enfim, essa é um pequeno resumo da nossa aula sobre saltos. Podemos ver aqui alguns estilos de saltos e, como sempre, minha referência, professora Soraya Darido, um ótimo livro, trabalho sempre com ele. Pessoal, muito obrigado e até mais.